Boa noite, pessoal. Vamos fazer hoje uma pequena revisão daquilo que foi visto até o presente momento em relação aos bens. Só lembrando que os bens são aquelas coisas que podem ser materiais ou imateriais que têm um valor econômico e que podem ser objeto de uma relação jurídica. Essa relação jurídica ela é estabelecida principalmente no direito das obrigações, onde nós determinamos a existência de um vínculo jurídico. Esse vínculo jurídico é estabelecido entre duas ou mais pessoas que têm um interesse comum, vontade livre, e possuem todas as condições jurídicas para poder se estabelecer um contrato. Os bens eles são classificados em três formas, conforme nós já vimos, que os bens considerados em si mesmos, os bens reciprocamente considerados e aqueles de acordo com a titularidade. Os bens considerados em si mesmos são os bens imóveis, móveis, fungíveis, infungíveis, os bens consumíveis, inconsumíveis, os bens divisíveis e indivisíveis, e também aqueles singulares e coletivos. Em relação aos bens reciprocamente considerados, eles nada mais são do que os bens principais e os seus acessórios. E de acordo com a titularidade, são os bens públicos ou os bens particulares, ok? Em relação à diferença entre bem e coisa, muitos autores, muitos doutrinadores entendem que eles não possuem diferença nenhuma. Entretanto, a doutrina majoritária, como Maria Helena Diniz, Agostinho Alvim, Silvio Rodrigues, Francisco Amaral, que ajudam na interpretação dos tribunais em várias decisões, é unânime em considerar a existência dessa diferença. Nós temos um universo de coisas, e dentro deste universo de coisas existem aquelas que são valoráveis, que possuem um valor econômico. Estas coisas que possuem um valor econômico, elas são chamadas de bens propriamente dito, ok? Agora vamos falar a respeito do patrimônio. E em definição jurídica, o patrimônio consiste no conjunto de bens, quer de uma pessoa física ou jurídica, sobre o qual sobrevêm as relações jurídicas econômicas, compreendendo os direitos reais e os direitos obrigacionais. Os direitos reais é aquele em que sobrevém a uma pessoa o direito sobre determinado bem, ou seja, quando ele possui uma determinada autoridade sobre aquele bem, ele é o proprietário, por exemplo. E nas relações ou no direito obrigacional, esse direito sobrevém quando uma pessoa passa a exercer um direito subjetivo sobre a outra, ou seja, ela passa a ter a capacidade de exigir o cumprimento de uma obrigação de outra pessoa em virtude do negócio jurídico estabelecido, da relação negocial criada ou gerada entre eles dois em função de um determinado objeto. Em conclusão, nós temos que o patrimônio ele nada mais é do que aquele conjunto de bens que fazem parte do direito real de uma pessoa e aqueles que são atribuídos a uma relação obrigacional adquirida através de um negócio jurídico. O patrimônio ele se divide em duas categorias, o global e o ativo. O patrimônio global ele abrange todas as relações jurídicas de caráter econômico de uma pessoa, sejam os créditos e os débitos em si. No patrimônio, a classificação de patrimônio ativo, ele nada mais é do que
aquele que se aplica às relações jurídicas de uma pessoa, que no caso ela é credora na circunstância jurídica em si, é o sujeito ativo. São os créditos que uma pessoa deve receber, tanto pode ser bruto como líquido. O bruto é a soma de todos os créditos e o líquido é a soma de todos os créditos, subtraindo os débitos ou os descontos devidos em decorrência das obrigações contraídas, ok? É importante ressaltar a importância do patrimônio para o Código Civil. O direito ele se atém ao estudo ou tem como objeto a questão do patrimônio porque ele se liga à responsabilidade civil do agente. Uma vez que o patrimônio de uma pessoa responde por todas as suas dívidas e essas dívidas elas se originam em várias circunstâncias, ok? Desde um negócio jurídico extrajudicial estabelecido entre duas ou mais pessoas, até uma sentença de condenação transitada em julgado em caráter de indenização por danos morais ou danos materiais ou ambos. O Código Civil de 2002, no artigo 391, ele mostra a importância do patrimônio para o direito. Ou seja, no caso do inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Somente a título de agregamento, nós temos o CPC no artigo 789, ele estabelece que o devedor ele responde por todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as relações estabelecidas em lei. Então, dentro da processualidade, reforça o que foi dito na Lei Material, o Código Civil de 2002, no artigo 391, apontando que o patrimônio ele responde pelos débitos do devedor, quando esse patrimônio é pertinente ao devedor. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, ele demonstra o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas dos sucessores aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O que quer dizer isso? É que o patrimônio do devedor, após o seu falecimento, ele vai responder pela dívida do falecido, do decujus, da pessoa devedora que faleceu. E ele vai responder no limite do valor do seu patrimônio, que vai ser levado em um processo de inventário. Então, esse patrimônio que eu digo, principalmente os créditos, ele vai responder no limite da dívida. Se a dívida corresponde a um valor maior do que o valor da herança, vai simplesmente quitar com o valor da herança e o restante é por prejuízo do credor. Se é um valor menor do que o valor da herança, vai ser retirado o valor do crédito, ou seja, o valor da dívida, corrigida devidamente, e o restante será normalmente dividida entre os herdeiros, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de bens, vamos falar com cada um deles, né? Nós vimos os bens considerados em si mesmos, nós vimos os bens reciprocamente considerados e os bens com a titularidade. E cada uma dessas espécies apresenta os seus bens e nós vamos falar na próxima aula de cada um deles, ok? Muito obrigado e desculpe aí qualquer erro ou deficiência, tá bom? Abraço.